Saudações pessoal, terça-feira, dia 14, 7h28. Vamos começar a nossa aula de número 8. Na aula passada fizemos os DTOs, agora vamos começar a trabalhar na parte do repository. Tá? Vamos criar aqui uma pasta que vamos chamar de funcionário. Vou começar pelo funcionários, e aqui vamos criar uma classe de implementação e uma interface. Vamos começar com a interface. Tá, vamos começar com a interface e vamos chamar de iFuncionário repository. Ok? Tá, I de interface, depois funcionário, que é a nossa entidade que vamos trabalhar agora, e depois repository. Enter. Vou copiar primeiro para não ter que repetir novamente isso quando tiver que escrever a classe de implementação. Então, tenho aqui a minha interface. Agora vamos criar a classe de implementação dessa interface. Colar, então vai ser funcionário repository apenas. Ok? Então tenho aqui a interface e a classe de implementação. Na interface vamos definir os métodos que serão realizados pela classe e vamos tirar isso daqui do nosso diagrama. Conforme podemos ver aqui o que é que o nosso funcionário faz. Ele vai fazer login, vai fazer logout, vai cadastrar, vai listar, vai editar, vai eliminar. Okay? Esses são os primeiros elementos que nós vamos implementar. Então vamos começar com o primeiro, fazer login, fazer logout. Então vamos começar aqui por definir aqui os métodos task, fazer login, e fazer logout. Fazer logout. Okay, vamos focar primeiro nesses dois. Os métodos serão assíncronos, por isso coloquei aqui como task. O nome é fazer login. Quando ele tiver que fazer login, ele vai ter que fornecer os dados do usuário que está a logar, no caso o funcionário. Então vou passar aqui funcionário, a classe funcionário, tenho aqui, e vou chamar de funcionário. Ok, quando ele tiver que fazer login, eu tenho que retornar uma mensagem para o usuário. Tá? O retorno é colocado aqui, junto do task. Esse retorno vou considerar como booleano. Caso o usuário existir, vou retornar true. Caso ele não existir, vou retornar como false. Até poderíamos, colocar aí um retorno personalizado. Eu vou pensar nisso mais tarde, por enquanto pode ficar assim. Aqui também o logout, vou colocar como booleano. E para fazer logout, vamos precisar apenas do ID do nosso funcionário para podermos fazer o logout. Tá? Vamos lá ver como é que está definido aqui. Ok, está aqui. Só precisamos de um ID do tipo inteiro. E aqui passamos o nosso usuário. Ok? Então já temos aqui o fazer login e fazer logout. Após estes dois métodos, temos cadastrar. Então vamos lá fazer a task. Cadastrar. Cadastrar funcionário, acho que deve ser isso. Deixa eu só confirmar. Ok, apenas cadastrar. Vou colocar aqui cadastrar funcionário para ficar mais específico o que será feito cadastrar funcionário. Para isso vamos passar os dados do funcionário que vamos cadastrar e também vamos
vamos chamar de funcionário. Tá. Vai ser uma task e o retorno também podemos colocar como booleano, mas que pode ser booleano. Ou ao invés de ser booleano, vamos colocar aqui como string, que fica mais em conta, acredito eu. Se não me agradar, depois volto aqui e altero. Cadastrar funcionário. Após o cadastro do funcionário, temos listar e editar. Vamos colocar aqui o listar a task. Listar funcionário ou funcionários. Okay. Aqui para listar todos os funcionários não precisamos passar nenhum parâmetro, simplesmente vamos no banco de dados, pegamos todos os funcionários e retornamos. Então, como vai ser um conjunto de funcionários, então temos que colocar isso dentro de uma coleção. Eu aqui vou trabalhar com a coleção IEnumerable de funcionários. Tá, uma coleção de funcionários. Depois vem editar. Vou colocar aqui uma task. Editar funcionário. Para editar funcionário, vamos passar os dados do funcionário que queremos editar, chamar de funcionário. E o retorno também vou colocar como string. Tá? O usuário editado com sucesso, ou erro, alguma coisa. Então já tenho editar funcionário, vamos colocar aqui eliminar funcionário. Eliminar funcionário. Eliminar funcionário, vamos colocar apenas o ID do funcionário para podermos remover ele. Tá, e aqui não vamos remover o usuário fisicamente do banco de dados, tá? Vamos fazer uma remoção lógica. Tá. Depois vamos explicar isso. Vamos lá novamente. Eliminar. Isso aqui vamos esperar quando criarmos também o leilão. De momento não temos leilão, então podemos esperar. Então, vamos lá executar isso, fazer esse nosso repositório funcionar. Agora já temos a interface, vamos agora fazer a sua implementação na classe de implementação. Aqui vamos começar por herdar da nossa funcionário repository. Ele aqui vai dar esse erro porque toda classe que herda de uma interface obrigatoriamente deve implementar essa interface, até que ele está nos dizer aqui. Vou clicar aqui nessa lâmpada e implementar a interface. Aqui implementamos a interface. Onde temos os métodos, tá, que estão lá na interface, com o escopo para podermos definir exatamente como o cadastro será feito, como será feita a edição, a eliminação, o login, o logout, entre outros. Okay? Então, para fazermos isso, nós vamos precisar do nosso contexto, tá? A classe de contexto que tem as informações das tabelas e da string de conexão com o banco de dados. Então, para isso, já configuramos ela na classe program, tá? Aqui já foi configurada na classe program, agora já podemos pegar ela a partir do construtor
da classe, podemos vir aqui, criar o construtor da classe funcionário repositor, e aqui podemos fazer a injeção de dependência desse mesmo contexto. Então é o app data context, e vamos chamar de context. Okay. Aqui vamos fazer a injeção de dependência dele, para pegarmos as informações que estão na nossa variável context e trazer para este método. Então vamos ter que criar primeiramente aqui uma variável pública, uma variável privada de leitura, que vai ser do mesmo tipo app data context, que também podemos chamar de context. Okay? Agora, aqui o que é que vamos fazer? Essa nossa variável de escopo global, tá, que podemos utilizar em qualquer outro método, precisa entrar aqui no nosso construtor e receber o valor que temos ali nessa variável local. Agora ele vai marcar aqui essa linha, tá, porque vai ter conflito entre o nome da variável pública e a variável da variável de escopo global com a variável de escopo local. Então, para diferenciar os dois, essa variável aqui, é esta que está à esquerda, eu vou colocar this, para ele saber que trata-se da variável de escopo global e a outra é de escopo local. Tá? This é o contexto todo. Agora sim, posso utilizar este context no restante dos métodos. Okay? Então, quero cadastrar um funcionário. O que eu vou fazer? Vou acessar o meu contexto para poder fazer isso. Então, primeiro tenho que saber se esse meu usuário o meu funcionário que eu quero cadastrar, se já existe no banco ou não, para poder continuar com o processo de cadastramento. Então, vamos lá. Vamos criar aqui var f de funcionário. Tá? Vai ser um objeto que vai receber de forma síncrona o nosso contexto. Ponto. No nosso contexto temos as tabelas, e vamos procurar para a tabela do funcionário. Tá? Ponto. Vamos procurar se o nosso funcionário já existe ou não. O nosso funcionário tem atributos específicos só dele. Se olharmos para o nosso diagrama, tá? Vamos lá ver o nosso usuário. Ele vai ter tem um telefone, tá? Telefone, como é um valor único, não vai se repetir dentro da nossa tabela. Podemos utilizar o telefone, poderíamos utilizar também o código, mas vamos trabalhar com o telefone, que é melhor. Então vamos pesquisar pelo telefone. Aqui vamos fazer first ou default async para fazermos a pesquisa, e vamos colocar aqui o parâmetro, tá? Vou colocar aqui x, onde x ponto, aqui vamos ter os atributos todos. Vou pegar pelo telefone e vou comparar com o meu objeto funcionário, que está esse objeto funcionário ponto telefone. Tá? Então, aqui tem os dados que o usuário informou para fazer o cadastramento. Aqui eu tenho a informação do objeto que está no banco de dados. Ele vai fazendo a comparação. Se encontrar um objeto, um registro que tenha já um telefone igual com o que já está no banco de dados, vai pegar esse registro e vai colocar aqui dentro da nossa variável f. E aqui vamos dizer o seguinte: if f is null, ou se is not, tá? Se ele não for nulo, então significa que é um valor que já existe no banco de dados, então não podemos cadastrar. Vamos retornar a seguinte mensagem para o nosso cliente. Aqui vou concatenar
variável dentro do espaço de strings. O termo é interpolar. Vamos fazer uma interpolação. Aqui eu vou escrever simplesmente usuário ou funcionário ou funcionária. Aqui vamos colocar aqui um par de chaves. Aqui vamos pegar o funcionário que ele está a passar, ponto nome. Ok, vamos pegar pelo primeiro nome e vamos concatenar com o segundo nome. Funcionário ponto último nome. Okay, então aqui vamos trazer a primeira mensagem que o funcionário ou funcionária X não pode ser cadastrada. Não pode ser cadastrado. Não pode ser cadastrado ou cadastrada porque já existe no banco de dados. Okay. Então, essa vai ser a nossa mensagem de retorno caso o objeto que estamos a tentar ou funcionário que estamos a tentar inserir no banco já exista. Okay. Caso contrário, vamos dar sequência, vamos cadastrar esse camarada. Aqui vamos fazer um await context, vamos acessar o nosso contexto, vamos acessar novamente a nossa tabela de funcionário, ponto add async, vamos adicionar add async, vamos adicionar esse objeto que nós chamamos de funcionário. Vamos adicionar o funcionário no banco e até aqui ele ainda está na memória, tá? Porque vemos que o nosso contexto ele vai criando tabelas virtuais. Agora temos que efetivar isso no banco. Então, para efetivar isso no banco, vamos fazer aqui o seguinte: retorno o seguinte, vamos verificar se o nosso contexto ponto save change async for maior do que 0, tá? Aqui o await context ponto save change async ele vai salvar de fato as informações do banco. Se conseguir salvar, vai retornar um valor numérico do tipo inteiro, tá? De 1. Se for um registro que ele inseriu, se forem mais, vai ser um valor também acima de 1. Okay? Se não conseguir salvar, ele retorna 0. Eu aqui estou a verificar se esta operação for maior do que 0, significa que ele conseguiu salvar no banco. Se não for maior do que 0, é porque não conseguiu salvar. Então aqui vamos verificar se isso é verdade. Se for, vamos retornar a mensagem para o nosso usuário que o seu funcionário foi cadastrado com sucesso. Aqui vamos também interpolar funcionário, copiar daqui para não termos a escrever muito. Okay. Funcionário ou funcionária foi cadastrada. Cadastrado ou cadastrada com sucesso. Okay? 2 pontos. Agora, caso não conseguirmos cadastrar, vamos colocar aqui a seguinte informação, que o nosso funcionário ou funcionária não foi cadastrada por favor
qualquer coisa assim do gênero. Que eu vou quebrar de linha só para organizar. Também desse, fica melhor assim. Ok. Acredito que fica melhor assim. Então temos aqui, ele vai verificar primeiro se salvou com sucesso. Se sim, esta será a mensagem de retorno. Se não, esta será a mensagem de retorno. Então até aqui terminamos o nosso método de cadastrar o funcionário. Vamos agora fazer o editar funcionário. Tá, vamos procurar seguir essa ordem. Para editar o funcionário, ele deve existir no banco, então vou copiar aqui essa linha e vamos colar aqui. Esse método tem de ser assíncrono, todos eles devem ser assíncronos, tá? Então, o que é que ele tem aqui? Ele está a tentar pegar primeiro o nosso usuário, tá? No banco, para saber se ele existe ou não, para podermos editar ele. Aqui, pegar pelo telefone não seria o ideal, porque no momento da edição pode ser que ele pretenda também editar o número de telefone. Então aqui temos que procurar um outro atributo para podermos fazer isso. Um atributo que nós não vamos editar é o código dele, que vai ser gerado no momento do cadastro dele, tá? Então vamos pegar pelo código. O código vai ser gerado na parte do service, tá? Então será gerado aqui. Então vamos pegar pelo código, que é um valor que não vamos editar. Aqui vamos dizer que o funcionário não pode ser editado porque não existe no banco. Mas o que é que vamos fazer aqui? Se ele não existir, então podemos, quer dizer, se ele existir, podemos editar. Aqui a informação é diferente, que é se for nulo. Tá? Se for nulo, quer dizer que não existe, então não podemos editar porque não existe. Tá? Se existe, aí sim podemos editar. Agora, vamos fazer a edição desse funcionário, onde podemos fazer o seguinte. O nosso funcionário F ponto, ele tem primeiro nome. Esse primeiro nome podemos trocar pelo funcionário ponto primeiro nome. Aqui vamos ter F ponto segundo nome, último nome, melhor, que vai ser igual a funcionário ponto último nome. Vamos ter F ponto telefone, que vai receber funcionário ponto telefone. O nosso F ponto, o código não vamos editar. O estado vai receber funcionário ponto estado, funcionário ponto, o que temos aqui? Já trabalhamos no estado logado, vai receber funcionário ponto logado, funcionário ponto nível, vai receber funcionário ponto nível. Acho que são só esses atributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá confirmar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Código e o ID não estamos a mexer.
ou até poderíamos fazer essa busca pelo ID, tá? Porque quando formos editar o nosso usuário, o ID dele já vai existir, só não existe no momento do cadastro, poderíamos fazer pelo ID. Quando estou a fazer pelo código, o código vai ser gerado uma única vez, depois dali já não vai ser mais editado. Aqui, eliminar funcionário. Para eliminar funcionário, ele precisa existir no banco de dados, então vamos pegar novamente aqui a mesma filosofia. Vou pesquisar, aqui vamos colocar assim. Vou pesquisar no banco primeiro, para saber se o funcionário existe ou não, certo? Se ele existe, aqui, se ele existe, vamos lá ver. Ok, se ele não existe, vamos dizer que o funcionário simplesmente não existe, não precisamos passar os dados dele. O funcionário não pode ser eliminado porque não existe no banco de dados. Só isso. Tá. Agora aqui também a pesquisa não pode ser pelo código. Aqui estou a usar o ID. Aqui a pesquisa vai ser pelo ID. Aqui também troco pelo ID. Ok, caso ele existir, então quer dizer que podemos eliminar. É só fazer aqui o nosso await context ponto tabela funcionário ponto remove. O remove não é assíncrono, ponto remove o funcionário, tá? No caso, o objeto que ele encontrou aqui. Depois de remover, vamos confirmar isso no retorno. Aqui vamos dizer await contexto, que é o nosso contexto, ponto save change async. Okay. Se for maior do que 0, significa uma linha, pelo menos uma linha foi afetada. Então vamos dizer que o nosso usuário foi eliminado com sucesso. Tá, vamos só copiar aqui para ser mais rápido. Aqui vamos dizer que o nosso funcionário foi eliminado com sucesso. No caso aqui não vai ser funcionário, vai ser F, porque é o objeto que nós pesquisamos no banco. Foi eliminado com sucesso. Okay? Agora, caso contrário, vamos dizer que não foi possível eliminar. Vamos só pegar aqui essa outra mensagem. Okay, vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui. Aqui também vamos passar o objeto F, que é o funcionário que nós pesquisamos no banco. Aqui não foi possível eliminar. Então é isso para o eliminar. Ok, para fazer login. Para fazer login, acho que deveríamos retornar ali alguma informação do nosso usuário, né, do funcionário. Então vamos mexer aqui no fazer login. Ao invés de retornar uma string, vamos devolver o próprio funcionário. Tá. Aqui
fazer login, vamos devolver o próprio funcionário. Aqui é só fazer a mesma pesquisa que fizemos aqui, algo parecido no caso. E vamos acrescentar apenas aqui mais uma informação. Tá? O login do funcionário não vai ser feito pelo telefone e senha, conforme vamos fazer com o cliente. Aqui vai ser feito apenas pelo código. Ou poderíamos fazer pelos dois. Pode ser pelos dois. Pode ser pelos dois. Aqui vamos colocar I. Onde é que está isso? Tá aqui. X.código é igual ao funcionário código. Aqui tem de ser assíncrono. Okay. Então o nosso usuário vai passar o telefone, vai passar o código dele de acesso e vamos logar com ele. Então, caso esse nosso objeto não existir, tá? Quer dizer que ele passou dados incorretos, vamos retornar a mensagem conforme fizemos aqui. Se for nulo, vamos dizer para o nosso funcionário que os dados estão incorretos. Aqui vamos pôr simplesmente telefone ou esse retorno não vai ser possível porque lá estou a retornar o objeto, tenho que retornar o objeto. Então para isso vamos criar aqui um funcionário modo response, tá, para o login. Vamos lá ver aqui na nossa model. Vamos criar funcionário modo response. Mais uma classe. Vamos criar aqui funcionário model response. Tá, um modelo apenas para a resposta do nosso usuário. Vamos colocar aqui um tipo genérico. E aqui vamos colocar algumas propriedades. Public, aqui vai ser funcionário. Não, funcionário não, desculpa, aqui vai ser T, get set, esqueci como é que se faz isso, deixa eu ver. Tipo genérico. Até faltou o nome, desculpa. Faltou o nome, vou chamar de dados. Que estava faltando colocar o nome. Ou dados, não sei. Não sei, pode ficar ainda assim. Pode ficar aí um default. Vamos dar aqui um new. New também não vou aceitar porque não tinha esse tipo genérico. Aqui vamos colocar como um possível retorno nulo, melhor. E aqui vamos colocar uma string.
vai ser a nossa resposta da operação que get set. Então é esse modo response que eu vou utilizar. Na verdade até posso utilizar ele para todo tipo de retorno do funcionário. Como também poderia utilizar ele para qualquer um. Okay? Ao invés de ser funcionário, vou colocar aqui modo response para ser algo mais genérico. Apenas modo response. Melhor. Aqui também vamos editar e colocar como apenas modo response. Melhor assim. Ok, aqui ao invés de eu retornar este camarada do jeito que está, vou chamar aqui a minha modo response, var response, vai ser new modo response. E aqui vamos abrir o colchete. Não está reconhecendo o modo response. Vamos lá ver o que é que se passa com a minha modo response, porque é que ele não está a aceitar. Aqui é a minha modo response. Vamos dizer que é do tipo funcionário. Okay, era isso que ele estava reclamando. Tipo é genérico, então temos que depois dizer o tipo que queremos utilizar aí para invocar ele. Tá, ele aí vai pedir os dados. Os dados é nulo, não tem nada. Vírgula. A nossa mensagem vai ser essa. Telefone. Aí a nossa string chamamos de response. Aqui vamos ter um conflito com este camarada aqui. Que vamos chamar de funcionário. Funcionário response. Vou ficar assim. E aqui vamos atribuir a nossa mensagem. Tá. Caso o nosso usuário não exista. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um if básico. Aqui sai. Aqui vamos pegar essa parte toda. Vamos simplificar isso e vamos colocar diretamente no retorno. Tá, ele vai retornar aqui a nossa modo response. Caso o nosso funcionário ali não exista, deixa eu ver o que tem aqui de errado. Ok, está a dizer que eu não posso usar esse camarada como um método. Tem razão. Vamos lá, vem improvisar isso. Vamos colocar aqui telefone ou código inválido. Essa vai ser a mensagem, mas essa mensagem só vai ser devolvida será devolvida se o nosso objeto aqui for nulo. Aqui vamos abrir com o escopo e esse camarada deixa aqui dentro.
Então, se o nosso objeto não existe, então vamos devolver aqui esse camarada. Tá, vamos instanciar esse objeto e vamos fazer o retorno dele. Aqui temos que mudar, já não é mais retorno de funcionário, mas sim de uma model response. Acho que é por isso que estava a dar o erro ali. Model response, tem que devolver model response. Ok, vamos lá na nossa interface. Fazer login, que já não é mais funcionário, mas sim model response. Então já pediu para gerar. Vamos devolver uma model response do tipo funcionário. Ok, aqui também model response do tipo funcionário. Agora sim, acho que até esse que eu já posso fazer. Okay, vamos lá fazer essa experiência aqui, retornar direto o nosso new model response funcionário. Dá sim, dá sim. Eu que estava maluco naquela hora, então vamos simplificar isso. Isso tudo sai. Ok, então está aqui. Vamos pesquisar o funcionário. Se não existir, vamos devolver uma model response. A nossa model response tem aí um objeto dados, então temos que passar o objeto. Por enquanto não encontramos, é nulo. Então aqui poderia colocar também o próprio F, tanto faz, é mesmo nulo. E depois uma mensagem, tá? Telefone o código inválido, porque se não encontrou é porque esses valores que foram passados não correspondem com os valores do banco de dados. Caso contrário, podemos retornar a nossa model response. Podemos retornar a nossa model response. Podemos retornar uma model response funcionário. A seguinte mensagem. Vai ficar meio redundante, mas vamos lá fazer o seguinte. Aqui uma string, vamos simplificar isso, vou chamar de R. Só uma string vazia por enquanto. Tá, aqui não retorna nada, aqui simplesmente vamos pegar esse retorno aqui. Esse retorno aqui, vamos colocar aqui, vai ser o retorno final. Tá. Aqui, esse objeto não existe, então a variável R, vai receber essa mensagem. Vamos atribuir aqui a variável R essa mensagem. Tá? Se somente se ela não existir,
Agora, se existir, aqui até podemos fazer um operador ternário, fica mais em conta. R igual ao recebe aqui colocamos ponto de interrogação. Ok, assim está melhor. A nossa variável R vai receber um valor dependendo dessa verificação. Se o nosso objeto não for nulo, tá? Ok, até se for nulo, se ele for nulo, estou aqui a confundir. Tá? Se ele for nulo, vai receber telefone ou código inválido. Se não for, escreve simplesmente sucesso. Tá? Então aqui vamos retornar R. Okay? Acho que fica bem mais simples dessa forma. Vamos lá procurar entender o que aconteceu aqui. Primeiro, tem uma variável do tipo string. Aqui tem um objeto que vai receber os dados que vão vir do banco. Tá? Se ele encontrar, vai trazer aqui o objeto ou o nosso usuário, no caso o funcionário. Tá? E depois vai verificar aqui. Se esse objeto for nulo, então significa que o nosso usuário aqui não foi encontrado, porque os dados passados do telefone ou do código estão incorretos, então devolver a mensagem telefone ou código inválido, certo? Se o nosso objeto existir, tá? A mensagem que o R vai receber é essa de sucesso, e o nosso retorno, tá? E no nosso retorno vamos devolver uma model response. Tá, vamos devolver a model response, onde nos dados vamos passar o objeto todo, tá, o todo funcionário que nós encontramos no banco, vamos armazenar aqui em dados, e aqui a nossa variável string vai receber o R. Tá? Então está feito o login. Aqui vamos devolver os dados, porque provavelmente podemos colocar o nome do usuário lá no aplicativo, para sabermos quem foi que fez o login, algo do gênero. Então, fazer login é só isso, fazer o logout é só receber o ID do usuário. Ao fazer o login, vamos ter que fazer também mais uma maracutaia. Vamos editar aí um valor. Okay, vamos editar ali um valor básico, que eu vou já colocar daqui a nada. Ou vamos fazer isso numa outra aula. Ok, aqui vamos fazer logout rapidamente. Fazer logout é primeiro procurar o nosso usuário pelo ID. Procuramos nosso usuário pelo ID, aqui é assíncrono. Procuramos o usuário pelo ID. Depois de encontrar o nosso usuário, vamos editar um campo apenas. Aqui o var, não, desculpa. Aqui vamos fazer f.estado. Não, estado não, logado recebe false. Tá? Que queremos fazer um logout, mas isso só será possível se nosso objeto existir. Vamos colocar aqui if. Até podemos não colocar if, vamos colocar aqui um ponto de exclamação, porque se estamos a trazer o ID dele para fazer logout é porque é um usuário que realmente existe no banco. Então fica assim, melhor, para não colocar muito código. E podemos retornar aqui a mensagem, não é? Logout feito com sucesso. Ok?
logout feito com sucesso. Isso porque a minha API, eu sei que vai ser disponibilizada para uma aplicação que eu próprio vou desenvolver. Então já sei que na parte do cliente, sempre que tiver que fazer logout, obrigatoriamente ele vai ter que trazer um ID válido. Tá? Se fosse, por exemplo, deixar disponível para qualquer pessoa utilizar essa aplicação, então eu aqui teria que fazer primeiro uma validação para saber se o ID que ele vai estar a mandar para fazer logout realmente é válido. Tá? Aqui é listar todos, não vamos escrever muito código aqui, é algo mais simples. Aqui vamos acessar o nosso contexto e tabela funcionário, ponto to list assim. Então pega todos e devolve, só isso. Então terminamos aqui ainda temos um erro. Aqui sim tem um erro, porque nem sequer terminei o editar funcionário. Aqui temos que fazer faltou fazer o retorno. Save change async. Se for maior do que 0, quer dizer que editou com sucesso. Então, o retorno é string. Vamos colocar aqui sucesso ou usuário, funcionário melhor. Funcionário editado. E já temos essa informação, é só copiar. E trazer para aqui. Nosso funcionário foi editado com sucesso. Ou se acontecer alguma coisa ali no banco de dados, então vamos colocar aqui simplesmente erro, não conseguimos editar o funcionário. Só isso. Aqui vamos quebrar para ficar bonitinho. Onde mais? Aqui. Melhor assim. Aqui estava a faltar retorno, deixa eu ver que está a faltar mais, não está a faltar nada. Terminamos a parte do repositório do nosso funcionário. Próxima aula vamos trabalhar a parte do service, que vai conversar com o nosso funcionário, ok? Então, paramos por aqui. Boa leitura, bons estudos e continuação de um bom dia para vocês.